Bom, e como é que a galera faz hoje, né? A maioria dos empresários fazem hoje. Eles fazem uma precificação dos produtos baseado apenas no custo. Se você faz isso, você, meu irmão, meu querido, você está fazendo errado. Vamos lá. Geralmente o que a galera faz, né? Ela coloca o preço de custo, elas adicionam uma margem em cima que dá igual ao preço de venda. Então, um exemplo. Você compra o produto por R$ 10. E aí você coloca lá 20% em cima e vende por 12. E acha que está lucrando 20%. E acha que a margem de lucro dele é R$ 2. 20%, R$ 2. Bom, então eu compro o produto por 10, estou vendendo por 12. Eu estou lucrando aí R$ 2. Só que isso não é verdade, pessoal. Não é verdade. Vamos lá. O que você acabou de fazer foi markup. Markup é quando você precifica o produto baseado no preço de custo. O seu markup realmente foi 20%. Ou seja, a diferença do preço de custo para a margem, né, para a porcentagem, na verdade, que você colocou é 20%. Só que sua margem real, na verdade, é 16,66%. E o seu lucro real é 1,66, ou seja, não é R$ 2. Você lucrou R$ 1,66. Ah, já me prova isso. Me prova que eu estou errado. Por que não é 20%? Bom, porque eu coloquei 20% em cima e 20% em cima de 10 dá 12. Como é que pode ser 1,66? Você pode ter essa dúvida agora, mas vamos lá. Como é que a gente faz a prova aqui? Eu peguei aqui a calculadora e eu vou fazer a conta aqui ao vivo para vocês. Vamos lá. Bom, quanto que é a diferença entre o preço de venda que você precificou R$ 2, aliás, R$ 12, para o preço de custo que é R$ 10? É R$ 2, não é isso? Beleza. O que a gente faz para saber quanto você realmente lucrou? É só pegar o lucro, né, que é a diferença entre o preço de custo e o preço de venda, R$ 2, e dividir ele pelo preço de venda. Qual é o preço de venda? R$ 12. Agora eu multiplico por 100. E pronto, 16,66. Então essa é a sua margem, porque o que você lucra é baseado no preço de venda, não é baseado no preço de custo. E aí o empresário acha que, eu botei aqui 20% nos produtos, então aqui 10% aqui vai ser no custo fixo, mais 5% aí dá 15%, né? Vai ser outras despesas, né? Custo variável e tal, vai sobrar aí 3, 4% para mim, vai sobrar 4% para mim, que isso aí é meu lucro. Só que ele não percebeu que, na verdade, ele não tem 20%. A verdade é que ele só tem 16%, então esses 4% não existem, ele está fazendo a conta errada e não vai sobrar nada para ele no final do mês. Tá, já? E qual é a forma correta de você precificar o seu produto para que, sim, a margem e o markup batam de realmente a porcentagem que eu desejo ter de lucratividade? Como é que eu faço isso? Vamos lá. Bom, a forma correta de você precificar o produto é o seguinte. O primeiro é que você precisa transformar a porcentagem que você quer lucrar em um número decimal. E para fazer isso é só pegar, por exemplo, porcentagem quer dizer porcento quer dizer 100, né? Então, o primeiro ponto que você precisa fazer é transformar a sua porcentagem em um número decimal. Para fazer isso é bem simples, eu vou abrir aqui a calculadora para a gente fazer junto. Isso só faz uma vez, é só para te explicar como é que é o cálculo, porque isso aí você já consegue fazer de cabeça quando você entender. Vamos lá. Então imagine que eu quero colocar 20% em cima, só que antes eu preciso transformar para decimal, a porcentagem de 20%. Então é bem simples, eu vou pegar 20 e dividir por 100, que vai dar 0,2. Se fosse 30, dividido por 100 é 0,3. Então, você consegue fazer a conta de cabeça. É 0,6. Por quê? Porque é 60%. Então, é uma coisa bem simples. Beleza. Quero 0,2, que é o número decimal, que eu vou utilizar para o cálculo correto da precificação. Tá, então, como é que eu calculo aqui? O preço de custo é ele dividido por 1 menos o lucro desejado igual ao preço de venda. Tá, gente? O que é isso aqui? Tá complicado isso aqui, mas eu vou simplificar para você, não se preocupe. Então, ó, simulação aqui, R$ 10 dividido por 1 menos 20% igual a 12,50. A sua margem de lucro, para ter 20% realmente de lucro, é 2,50. Era R$ 2 ali, ó, que é 2,50. Que aí sim, o seu markup vai estar 25%, que é o que você fez baseado no custo, mas a sua margem real de lucratividade vai ser 20%. E, ó, vou fazer o cálculo voltando aqui, ó. Se eu pegar aqui, né, não está 12,50? Se eu pegar 12,50, que é a diferença do 10 para o preço de venda, que é 12,50, e dividir por 12,50 vezes 100, olha, 20%. Então, sim, agora sim a gente tem a lucratividade real que você vai ter no seu produto. Já ainda está muito complexo isso aqui para mim, eu não entendi nada. Então, vamos fazer de forma simplificada. Vamos lá, simplificando esse cálculo,
Basicamente, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar o preço de custo e vai dividir pela porcentagem inversa da margem. E que negócio é esse de porcentagem inversa da margem? Basicamente é o seguinte, ó. Lembra que eu falei, eu transformei para decimal, né? Então eu falei que 20% dividido por 100 dá 0,2. Tá. Só que eu não vou colocar 0,2 para o cálculo. Eu vou colocar o outro lado, os 80, né? O 0,8. Então, basicamente, eu vou colocar a porcentagem invertida da margem que eu quero aplicar. Simplificando, pessoal. É só pegar o preço de venda, por exemplo, R$10, que ó, embaixo tem um cálculo, né? Dividido pela porcentagem investida, que é, no caso, 80, né, 0,8, que representa 80%. Porque eu não quero 80%, eu quero 20%. Mas eu vou colocar a margem invertida, a porcentagem invertida. Então vamos lá. 10 dividida por 0,20, aliás, 0,80, né, que é a margem investida, dá igual a 12,50. Simples. Então a sua margem deu o mesmo resultado, pessoal. A sua margem de lucro é 2,50. A margem, 20%, 2,50. Tá? O lucro em valor, 2,50, que dá 20%, que foi aquele cálculo que a gente já fez. Então, ó, eu vou reproduzir novamente. Como é que eu faço o cálculo simples da minha margem, né? Cálculo correto. É só pegar o valor de custo e dividir pela porcentagem investida. Mesmo que agora eu não quero 20%, eu quero 30%. Então eu pego a margem investida, que é o quê? Para dar 100%, que é o quê? 70. Então é 0,7. Pronto, 14,28. Esse seria meu preço de venda. Então, da próxima vez que você for precificar o seu produto e você queira obter uma margem correta, basicamente o que você precisa fazer é isso. É só pegar o produto, ó, R$10, dividir ele pela margem invertida, ou seja, se eu quero ganhar, por exemplo, agora, se eu quero ganhar 20%, então eu vou usar os 80% que falta para fechar os 100. Então é só dividir por 0,8 em número decimal já, né? E pronto, você tem um preço de venda. É muito, muito simples. Preço de custo, dividir para a margem investida, igual ao preço de venda. E esse preço de venda vai ser o preço de venda correto para você precificar o seu produto, para te dar a margem correta, para você não ter prejuízo e você saber exatamente quanto você está lucrando.